Irmãos, vamos continuar. Salvação, Evangelho. Se já morremos com Cristo viveremos. E se eu não crer na minha morte com Cristo, você não ressuscitou. Porque Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. Quem o Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Todos aqueles que foram levados à morte. Todos aqueles que foram levados à morte, juntamente com Jesus, foram ressuscitados com uma nova vida. Que nova vida? É o novo homem, que foi criado segundo Deus, de graça. E essa nova vida, Gálatas 2,20 diz, estou crucificado com Cristo. E vivo. Meu velho homem foi crucificado com Cristo. Agora vivo. Eu fui ressuscitado. Não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Esta é a minha nova vida. No meu espírito. A vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou. Ele me amou. Ele ama pessoas que nunca o amou. Ele busca pessoas que nunca o buscou. Ele se importa com pessoas que não se importam com ele. Ele vem ao encontro de pessoas que fogem dele. Esse livro fala de um homem que foge, mas também este livro fala de um Deus que não desiste deste homem. Não desiste se ele fracassou, não desiste se ele tropeçou, não desiste se ele caiu, não desiste se um tempo ele estava bem, agora está mal, não desiste se ele foi no pecado. Jesus Cristo não desiste, porque ele veio para buscar. Lucas 19:10, e porque o Filho do Homem veio para buscar, e veio para salvar o perdido. Ele veio para buscar, atrair. Ele veio para salvar, crucificar. Porque ele não consegue salvar o homem do pecado se não for levado à cruz. Olha só, nós fomos ressuscitados com ele, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Mas olha o livro de Colossenses, capítulo 2, ele diz, tendo sido sepultados. Quem? O pecador. Não está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo. Por que o pregador, professor da escola dominical, professor de ensino, professor de estudo bíblico, não fala, não comenta, não ensina a respeito dessa verdade gloriosa e maravilhosa? Tendo sido sepultados juntamente com ele, com o Senhor Jesus, no batismo. O que é isso? Não é na água. Na nossa inclusão, no batismo de morte. Que como vai ser sepultado se não estiver morto? Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Na nossa inclusão, no batismo de morte, quando nós fomos mortos no corpo de Cristo na cruz. Romanos 6:3. Você não sabe que todos vocês que foram batizados em Cristo, dentro, no interior de Cristo, foram batizados na sua morte? Romanos 6, versículo 3.
Vou ler de novo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, irmãos? Foi o Pai. Quem o crucificou? Foi o Pai. Que João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro que foi morto? O Senhor Jesus Cristo. Quem o levou? O Pai. Quem nos incluiu no corpo desse Cordeiro? No Velho Testamento não acontecia isso. O Cordeiro substituía o pecador. Se eu pregar uma mensagem hoje só de substituição, eu não estou falando do Cordeiro de Deus. Estou falando do Cordeiro do homem. E a nova aliança do meu sangue, o Senhor Jesus Cristo diz, é a inclusão do pecador, queridos. Será que é tão? Será que não podemos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo revelar Cristo? Porque nós temos o Cordeiro do homem. Revelar Cristo, o Cordeiro de Deus, que atraiu o pecador no seu corpo na cruz. Quem o ressuscitou? Qual o motivo da sua crucificação? Eu. Eu fui o motivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cordeiro. Deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê que ele foi enviado, foi dado, presente, para nos fazer morrer, para satisfazer a justa justiça de Deus, que diz que o salário do pecado é a morte. O pecador tinha que morrer para que ele pudesse viver uma vida com Deus. Por isso que o Colossenses 2 diz, tendo sido sepultado juntamente com ele, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Queridos, como pode esse texto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, se você não creu que você foi crucificado juntamente com Cristo? Conforme Gálatas 2:20, Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Colossenses 3:3, ele diz assim, porque morrestes. Não é porque Jesus Cristo morreu. E ele morreu. Mas a minha e a sua morte, para nos fazer morrer. Para que eu pudesse ser justificado do meu pecado. E o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. E se hoje ainda eu pecar, como regenerado, como nova criatura, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Que provisão maravilhosa da graça para os regenerados manterem uma vida santa, purificada diante de Deus Pai. Não podemos dizer que o regenerado nunca mais peca.
Isso não tem base na palavra de Deus. Quem quiser dizer, afirmar, pregar isto, fica à vontade, claro. Mas não tem base alguma. Mas se todavia alguém pecar, filhinhos meus, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Olha lá, 1 João 2. Mas se alguém pecar, porque aquele que vive pecando não nasceu de Deus. Não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Olha lá depois em 1 João 3. Pega todinho o capítulo, 1 João capítulo 3. Porque nós não pregamos sobre 1 João capítulo 3, irmãos? Porque nós não ensinamos essas pessoas. Será? Porque nós não nascemos de novo ainda e dizemos que somos este cargo, temos aquela função, esta, aquela, somos salvos? Quem foi nascido de novo, ele anuncia o que a Bíblia de Deus diz. Se nós morremos para o pecado, nós não vamos mais praticá-lo. Para o pecado, a natureza do pecado, a natureza, como pecado, natureza, e não pecados, porque ainda nós temos uma alma para ser santificada, nós temos um corpo também para ser santificado, porque é regeneração no nosso espírito, uma santificação. Nessa santificação eu e você ainda pecamos. Não vivemos mais no pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele foi morto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Alá, irmãos. Nós morremos. Eu citei Romanos 6, versículo 1 e 2. Você já creu na sua morte, irmão? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você já nasceu de novo? Para nascer de novo, primeiro precisa morrer. Nós fomos crucificados como o velho homem portador do pecado. Fomos ressuscitados com Jesus como novo homem, agora com uma natureza, substituindo a nossa natureza do pecado de Adão para a natureza de Cristo. Quem estiver em Adão não está em Cristo. Eu aceitei Jesus, Jesus me substituiu, mas você continua adâmico. Ele te substituiu, mas também te incluiu para tirar a sua natureza de Adão e colocar dentro de você uma natureza de Cristo. Estou sujeito a pecar, mas eu tenho o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a vida de Cristo para me chamar a atenção no poder do Espírito Santo. Quando essa nova criatura pecar, ela tem o Espírito Santo, é árbitro em vossos corações, porque o Espírito Santo está lá, no interior dessa nova criatura, porque ele é um novo homem. Não vai mais viver no pecado, porque Cristo é sua vida. Essa é a nossa garantia, é o justo viverá pela fé. O justificado, que agora foi feito justo pelos olhos de Deus Pai, porque é fruto do trabalho do Filho, Jesus Cristo na cruz, foi feito justo, eu e você. O justo nos faz justificados. À vista do Pai, justos. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão incluídos em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Porque ele, olha lá, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Quem morreu justificado está do pecado. Essa lei do pecado e da morte. Jesus Cristo nos justificou. Nos justificou. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É Cristo em vós a esperança da glória. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia.
Veja, amados, esses vídeos que eu gravei, vou colocar todos eles, porque são preciosos. E nós vamos repetindo muitas vezes, o evangelho é uma coisa só, é a nossa morte, a nossa ressurreição, juntamente com Cristo. O evangelho é uma palavra muito grande, o evangelho, a salvação, o novo nascimento faz parte do evangelho, dessa salvação. O evangelho é Cristo, salvação, palavra muito grande, salvação. É o Cristo, Jesus Cristo, habitando em mim e você, realizando a sua obra. Filipenses 1,6. Aquele que iniciou em vós esta boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Não esqueça de fazer os seus comentários, irmão. Não esqueça. Se você quiser também, se está passando uma aflição, coloque no canal. É um grupo de pessoas aqui, nós estamos chegando a 200, 250. E nós estamos formando uma igreja nesses 200 e pouco, porque estão participando. Se você quiser, graça e paz. Você já nasceu de novo?